No ano de 1877, nordestinos fugindo da seca se deslocaram para essas regiões, para daqui irem a Manuel Alves, onde atualmente é Campos Lindos. Ao passarem pelo Porto das Caraíbas, ficaram encantados com a alegria e simplicidade dos vaqueiros e a beleza do rio de águas cristalinas, onde navegava a embarcação feita de talo de buriti, chamada balsa. Um morador chamado João Pedro, mas quem fazia movimento mesmo era o Antônio Jacobina, um homem que veio de Jacobina, na Bahia, e instalou-se em Balsas. Ele veio com um bote e aqui ele vendia sal, açúcar, querosene, papel de abade e fumo. Mas ele tinha algo diferente, ele tocava rabeca, então era um homem altamente animado e animador. E esse Jacobino, esse homem que nós não temos a foto aqui, mas a história dele é forte. Ele nessas brincadeiras, sorrindo, bailando com o povo, ele também era um grande homem que cuidava da cultura. E nessa cultura, sabe o que era que ele tinha? A religiosidade popular. E ele era devoto de Santo Antônio, chamava Santo Antônio de Lisboa, porque nasceu em Lisboa. E é Santo Antônio de Pádua, porque faleceu em Pádua, na Itália. Pessoas de várias regiões começaram a vir para a Vila de Santo Antônio e começaram a construir casas às margens do rio. A Igreja de Santo Antônio foi construída em 1927. Antes, os locais de orações e trezenas eram em uma capela, onde atualmente é o Lar São Vicente de Paula, na Praça Rosicuri. E após isso, por cerca de 5 anos, em um barracão, onde hoje moram os bispos. Daí em diante começava o festejo, que era organizado pelas senhoras das tradicionais famílias, principalmente Leão, Coelho, Fonseca, entre outras. E os festejos eram muito interessantes, eram as senhoras, aí a gente pode dizer nomes e esquecer, mas era a dona Zefínia Rocha, era a dona Maria Bezerra, dona Ritinha Pereira, muitas senhoras que faziam esse festejo, mas era assim, rezavam, e aí resolveram que precisava arrumar dinheiro para a comunidade, para a igreja. Aí começaram a formar 2 barracas, uma de um lado direito da igreja, a outra do lado esquerdo. Mas era muito engraçado, porque era um mundo competitivo, sem ninguém saber. Quando avistava uma pessoa, quem era da barraca tal, corria. Eu me lembro que eu participei de um Cantinho da Felicidade, que foi, até a Eliane foi a candidata e ganhou, a rainha do festejo. A gente corria e trazia as pessoas para comprar a Marisabel, a canjica, café com leite também, rosca, bolo branco, a gente chama de bolo cacete. E aqueles festejos traziam mais movimentos para a praça. A gente tem que lembrar isso, essa parte folclórica. Quando era no último dia, não tinha festejo em barraca. Era a contagem do dinheiro depois da procissão. Chegava e parava, contava o dinheiro de uma barraca e da outra. E ganhava a candidata, a rainha, aquela que tinha tido mais dinheiro. E a princesa, a que tinha tirado o 2º lugar. Normalmente eram os senhores, né? Seu Joaquim Coelho, Moisés Coelho, Odilon Botelho, doutor Didácio. Estou lembrando aqui poucos, Jorge Cury, doutor Rosinho. Esses senhores, eles patrocinavam, né? Cada um que tinha suas filhas, ou que, naquela barraca eles ajudavam, colaboravam dando o dinheiro. Então, o festejo era assim, mas a parte principal era a celebração da Santa Missa de manhã e de noite, também com a oração do terço. Ao longo do tempo, o festejo foi evoluindo, se ficou uma só barraca, com toda a organização das comunidades, como, por exemplo, este ano foram 27 equipes formadas das pessoas em comunidades para ajudar. E o festejo passou assim.
Festejo animado e também animador, porque ele traduz energia. Agora, o que chamava a atenção, gente, uma coisa assim que não dá para esquecer, os sinos da Igreja Matriz de Balsas. E o poeta e escritor Eloy Coelho Neto, no ano de 1977, escreveu o livro Poemas da Minha Terra. Tem poemas ao Rio Balsas, à cidade, mas tem o poema Os Sinos da Igreja Matriz. Os sinos da Igreja Matriz. Tocam os sinos da Igreja Matriz de minha terra. Acompanho o movimento e evoco lembranças do passado. É um retrato da vida que se registrou no tempo. Despertam nas matinas e soam lentamente na hora da Ave Maria. Tem clarinadas de alegria nas horas das grandes festas. É triste, muito triste, no dobre de finados dos entes queridos. Assim, são os sinos da Igreja Matriz de minha terra. São liga de metais, mas ligam-se à vida da gente. Cada pancada, cada repique é um pulsar de coração. São sinais de vida, sinais dos tempos que não voltam mais. Eles falam de nós e quando ouvimos a sua música, sentimos na passagem do tempo o seu registro na alma. Liga forte, liga resistente, liga de amor, liga de saudade. É durante o festejo de Santo Antônio que os devotos pagam suas promessas vestindo roupas de acordo com a do santo e participando todos os dias das missas. No início eram realizados terços, louvores e vendas. Naquela época, o público era pequeno, poucas pessoas conheciam o festejo. O festejo de Santo Antônio é uma tradição muito bonita, que eu acho, da Igreja Católica aqui na nossa comunidade. E o que mais chama a atenção da gente, apesar de eu não ser filha de Balsas, mas moro aqui há mais de 30 anos, é a tradição do reencontro dos filhos de Balsas. Nesse período do festejo, todos os filhos de Balsas que moram fora, a maioria, né? Eles vêm para o festejo e geralmente no mês de julho eles fazem um encontro muito grande com todos os filhos de Balsas, que chama o encontro dos filhos e amigos de Balsas, né? Então isso é um momento assim muito, eu acho muito importante na sociedade, na comunidade balsense, porque é um momento de confraternização, um momento de reencontro, de alegrias, um momento em que todos, não só os filhos de Balsas, mas todas as pessoas que já moraram aqui muito tempo, eles se sentem parte dessa comunidade, sempre querem estar presente. Agora mesmo a gente recebendo telefonemas de pessoas daqui de Balsas que moraram, né, aqui, dizendo, eu vou para o festejo de Santo Antônio, que eu quero me encontrar com meus amigos, com as pessoas de Balsas. Então isso é um momento muito bonito. Então eu considero assim, um festejo de Santo Antônio um grande reencontro. O reencontro dos filhos de Balsas, o reencontro dos amigos de Balsas, amigos de Santo Antônio. Então é um momento muito marcante na nossa comunidade, na paróquia de Santo Antônio. Essa juventude maravilhosa, que Balsas tem uma juventude linda. E é dizer a eles que continuem com essa tradição de quando eles forem embora, retornarem à cidade para o reencontro com os amigos, familiares, ou mesmo conhecer as outras pessoas que moram aqui na cidade, né? Porque Balsas está muito grande
e muito diversificada a nossa cultura, a popularidade de Balsas está bem diferente daquele tempo. Então, que essa juventude que tem muita garra, que tem muita vontade, que são cheios de ideias, não esqueçam de voltar a Balsas ou, se puderem, voltar a morar na cidade, porque isso é bom para a cidade, é crescimento da cidade. Hoje não há mais pessoas tão participativas como antigamente na organização. Esse ano foi de muita saudação e surpresa por haver tantos fiéis ativos, ajudando e participando, já que não acontecia festejo por conta da pandemia, pois além das festividades estarem proibidas, muitos contraíram a doença ou perderam algum familiar. Mas o festejo tem acontecido, graças a Deus, com muita colaboração. E eu fiquei impressionada este ano, porque 2 anos sem ter o festejo, com a pandemia daquela, onde pessoas nossas, até da minha família, tiveram Covid, que morreram. Um período difícil mesmo para a gente dar andamento, né, nas coisas da igreja, na caminhada. Mesmo assim, o festejo foi muito bom. Aí tem muitas críticas, tem isso, tem aquilo, mas a gente sabe que tudo que é normal acontecer as críticas, que pode até servir para melhorar no próximo ano, né? As avaliações, aquilo que não deu certo. Então a gente viu que foi um festejo de boa participação na igreja. Terço todos os dias, na igreja matriz. Missa pela manhã, às 6 horas na igreja matriz. O terço ao meio-dia. A procissão fluvial que eu já participei. Então, foi muito bonita a procissão fluvial. Procissão das crianças também, que foi antes, foi muito bonita. Uma boa participação. E também o churrasco, né, no dia 11. Pense num churrasco. Muito bom, muito bom. O envolvimento grande de muitas pessoas e se encontrando também com os gaúchos, claro, que sempre eles estão por dentro e colaboram bastante. Só não gostou quem não foi, mas quem foi, amou. Então, um festejo desse é de deixar saudade, né? E é de animar a gente para, no próximo ano, com a graça de Deus, continuar, né, participando do festejo. Que Santo Antônio nos abençoe, rogue a Deus por cada um de nós, pelas crianças, adolescentes, jovens, adultos, que todos se interessem pela história do santo, que foi um pecador, mas soube viver tão bem a vida cristã que se tornou santo. As procissões já eram realizadas desde aquela época, em meados de 1987 a 88. Maria Alice deu a ideia de realizar a procissão fluvial pelas águas do rio Balsas. A imagem de Santo Antônio descia em boias até o Porto das Caraíbas. Ela deu essa ideia, foi acatada na igreja com a turma que participa do festejo, e a princípio, nos 2 primeiros anos, a imagem foi levada para descer no rio numa canoa. Eu, finada Magal e outras turmas estavam também na praça do festejo, amanhecendo o dia naquelas festas boas, naquelas épocas, 1987, 98, no século passado ainda. Mas aproveitamos aquela ideia, acompanhamos o padre. E, embora a gente tendo amanhecido o dia, acompanhamos, descemos, levamos umas boias e acompanhamos a imagem até o Porto das Caraíbas. Pouquíssima gente, mas foi legal. 2 anos nesse mesmo sentido, sem muita propagação. No 3º ano, um grande amigo nosso, chama Gildo, hoje também falecido, disse, não, rapaz, vamos fazer uma balsa mesmo. A origem de balsa surgiu com a balsa de Buriti. Por que não colocar Santo Antônio numa balsa de Buriti? Acatamos a ideia do Gildo. Corremos atrás de amigos, pedindo para um e para outro, todo mundo fazendo uma vaquinha. Fizemos uma balsa, uma grande balsa, descendo 80 pessoas nessa balsa. Uma balsa feita com mais de 5.000 talos de buritis.
Então, a tradição mesmo da balsa de Buriti começou no 3º ano. E até agora, graças a Deus, ano 2022, pudemos retomar com essa procissão fluvial. E a gente vem fazendo essa balsa com a ajuda de muitos amigos, muitos colaboradores. Abraçaram a ideia e disseram, não deixe morrer. Isso faz parte da história de balsa, vamos tocar essa festa para sempre, para frente, porque isso rememora os nossos tempos passados, a nossa história. A mim mesmo relembra meu pai, tios meus, pessoas que usaram muito essa embarcação. E a gente aproveita o 1º domingo de junho de todos os anos, que é o dia do aniversário do Rio Balsa, a gente comemora o aniversário do Rio com a procissão de Santo Antônio no Rio Balsa. E a gente, com uma forma de gratidão pelo rio e a Deus pela presença do rio e o presente que é o rio para todos nós, a gente devolve peixe para o rio nesse dia. Também temos amigos, que é o Celso Zamian e outros tantos, o Petrônio, e são várias pessoas que nos doam peixe e a gente faz a devolução de peixe para o Rio Balsa. Então é uma forma de festejar o dia do rio, uma forma de festejar o meio ambiente, de prestigiar o Rio Balsa e daí de se unir com todos os balsenses e todos que usam a água do rio para preservar o rio. Infelizmente, a gente vai, curte, aproveita o rio, mas muita gente acha que o rio tem um poder de auto se limpar. Vai, produz o seu lixo e deixa na beira do rio. É uma tristeza. Então também o nosso objetivo da procissão de Santo Antônio é alertar e fazer com que cada um exerça essa consciência de preservação do meio ambiente e das águas, que é um recurso hídrico que está escasso e que pode acontecer de acabar. E aí também muita gente vai morrer, e as plantas e os animais. Mas a gente faz isso no intuito de preservação e de cultuar a nossa história e de permanecer a cultura balsense também, respeitando as tradições no Rio Balsas. A Missa do Vaqueiro foi idealizada pelo prefeito Eliodoro Souza há 69 anos e é uma das tradicionais comemorações que acontecem todo ano na cidade. Tradicionalmente se inicia na Igreja Matriz e finaliza com uma cavalgada até o Parque de Exposição Dr. Júlio César. Montado no lazão, calçado muito ligeiro, dou carreira em barbatão na cabeceira do vão. Pega e bota o careta pra mostrar pro meu patrão. Na nossa época, isso aqui era você pegava um gado no mato e botava essa careta na cara e um chucar, e aí ele se arriava em pau e paiava a estrada no rumo do curral. Não largava a estrada de jeito nenhum, velho. Na realidade, eu peguei de meu pai. Quando eu nasci, meu pai já era vaqueiro. E aí ele passou a vida toda em fazenda e eu acompanhando. Aí eu peguei a mesma profissão de vaqueiro e hoje é a profissão que eu mais amo, é ser vaqueiro. Surgiu a missa do vaqueiro intermédio de corrida de prado, cavalo, e aí ela foi incentivada por esse lado aí, de a missa do vaqueiro começou, e justamente por o Leodoro foi o primeiro que incentivou esse negócio. Foi corrida de prado, aí começou a juntar vaqueiro, e naquela época a corrida de prado era diferente. O cavalo campeão que ganhava, ele ia na frente de todo mundo, o cavalo que ganhava, todo mundo sabia o cavalo que ganhava com a bandeira até na Praça da Matriz. O cavalo ia distante dos outros, como daqui naquela casa. Hoje ninguém sabe que foi o cavalo que ganhou, ninguém sabe mais de nada. Era tudo diferenciado, menino. E aí, hoje eu agradeço os homens que estão dando apoio, o prefeito, ainda está dando apoio aqui para o povo, a vaqueirama e o povo que gosta, para não acabar essa tradição, que é uma tradição muito bonita. Todo mundo gosta da missa do vaqueiro, então é uma coisa que
Estão assim querendo, não todos, tem gente que quer acabar e aquela coisa, e a gente vê assim o movimento. Só que a gente não pode deixar acabar a tradição não. Com certeza esses dois aqui eu vou incentivar para ser o grande vaqueiro aqui da região, aqui, meus netos aqui, ó. Os dois aqui, ó. Vou deixar os homens aplumados, correndo em boi e derrubando e montado em cavalo e burro amuador e botando para andar. Esses daqui é os vaqueiros do voo, esses dois. Chapéu caiu, rapaz. Segura, vaqueiro. O vaqueiro já tá doido, já tá derrubando o chapéu. Moradores da rua Benedito Leite mantêm a tradição de enfeitá-la para esperar a passagem do santo. Um momento lindo de união entre os vizinhos que se reúnem para decorar suas portas. Aqui na Benedito Leite, nós somos assim uns vizinhos, família. Todos participam, se organizam, participam. Às vezes nós fazemos até vaquinha para enfeitar. O que nós temos é o prazer de enfeitar, de fazer altares e a rua está bem bonita na hora que passar o Santo Antônio. O que eu mais sinto falta é assim, aquele aconchego, até porque naquela época o Santo Antônio não vinha em cima de carro, ele vinha carregado por pessoas, por aqueles homens de camisas iguais, vestidos de roupas de Santo Antônio, e os nossos vizinhos, que todos os mais velhos eram pais para nós, eram aquelas famílias que se uniam naquele momento em frente à sua casa, ao lado do seu altar, ao lado do seu Santo Antônio, e eles fazem muita falta para nós. Uma tradição muito grande, né? Nesta rua, né? Existe uma história muito grande, né? Porque antes eram muitos vizinhos, era uma rua muito povoada, e todos amigos e compadres, né? Então existia uma ligação muito grande, uma rua com muita gente, né? Porque cada vizinho ali eram muitos filhos, netos, então era uma rua muito movimentada e muito unida ao mesmo tempo, né? Então, quando chegava no período das festas de Santo Antônio, né? E principalmente no dia 13, no dia da procissão, então todos se envolviam, cada um limpando a sua porta e arrumando o seu altarzinho. Com o passar do tempo, né? Foi mudando, porque muitos se foram. Hoje tem praticamente umas 2 pessoas na rua, mas que continua. Esse pensamento, né, continua, né, através dos netos, através ainda dos filhos que vão para a casa do pai, né, que ali continua ainda muito presente, né, e a gente continua mantendo viva essa tradição, que é muito importante, né. Pessoas que nasceram e cresceram nessa rua mostram o seu amor e fé por Santo Antônio, além de ensinarem aos seus filhos a importância desse sentimento de devoção. Muitos já se foram e, após o falecimento dos mais velhos, os filhos e netos seguem com a tradição. Não é como antigamente, onde o envolvimento era maior, mas ainda é feito com dedicação e muita saudade. Eu convivi desde pequena vendo meu pai, que saía, né? Aquele dia era especial para ele, como muitos, né? De carregar o andor. Ele saía bem antes, no dia da procissão, ele ia carregar o andor com outros homens, né? Da cidade e também da rua Benedito Leite, né? Então eles passavam o andor, eles passavam carregando e revezando nesse andor. Então aquilo ali foi muito marcante. Meu pai, ele, nos dias de missa mesmo, normalmente, ele ia, se a missa era 7 horas, meia hora antes ele estava lá. Então a devoção dele
era muito grande. E eu cresci vendo isso. E passou para mim, para toda a minha família, como também para toda a rua a gente sentia o mesmo sentimento, né? O mesmo envolvimento de todos era igual a ele, né? Então, é muito importante a gente manter essa tradição, o que a gente puder manter, o que a gente puder perpetuar, para que se mantenha, né, todo esse sentimento ao Santo Antônio, né? Que na realidade não é, como eu falei anteriormente, não é a questão da religiosidade, mas sim uma cultura balsense, né? É que nós temos que aproveitar esse momento. É um momento religioso, é um momento de unidade, de paz, é um momento assim que nós podemos nos unir, seguir o exemplo de Santo Antônio e que os mais novos continue essa tradição, para que a nossa cultura não morra, porque além de ser religioso, é também a cultura da nossa cidade. Após 2 anos sendo realizado virtualmente, trazendo a incerteza de mais um ano sem o calor humano, o festejo de 2022 veio cheio de expectativas e reencontros. 2022 chegou e a expectativa de um festejo de forma presencial deu certo, porque a força de Deus, a vontade do povo e das pessoas que estavam colaborando, contribuindo, fizeram de fato com que esta realização chegasse como foi de fato realizado. Depois, vamos trazer um cantor para concluir o festejo do ano de 2022. Chegamos à conclusão de convidar o Padre Antônio Maria, que de fato veio para dar um brilho melhor e uma força na nossa caminhada missionária. Mexeu com a nossa cidade, mexeu com a nossa diocese e foi um momento assim de muito aprendizado, de espiritualidade, formação e crescimento. Depois, algumas atrações no palco cultural do nosso festejo. Cada noite uma atração justamente para atrair as pessoas e fazer com que o ambiente da convivência social se tornasse de fato um ambiente acolhedor, um ambiente para melhor atrair as pessoas. Foi um momento rico de convivência, de encontro, reencontro, uma verdadeira festa da partilha e da solidariedade. Então, graças a Deus, nós estamos vivendo uma nova experiência pós-pandemia. É uma experiência que requer de nós um crescimento, um fortalecimento da nossa fé e o alimento espiritual. Todos nós precisamos nos alimentar espiritualmente. É preciso rezar, é preciso buscar Deus e buscar enquanto é tempo. Ninguém vive só do alimento para alimentar o corpo. A gente precisa também do alimento para alimentar a alma, alimentar o espírito. E esse alimento é a palavra de Deus. Esse alimento é a Eucaristia. Então você que é jovem, não deixe para participar da vida da igreja só quando tiver seus 80, 50, 60 anos. Procure enquanto é tempo e vamos juntos alimentar, crescer e continuar nossa caminhada percorrendo o caminho que é Jesus. Ele mesmo se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Se o caminho é Jesus, a nossa missão é conhecer, trilhar e estar sempre na proteção de Deus. Momentos como rainha e princesa do festejo, que foi marcante naquela época para quem participava, deixa saudades. Resta as boas lembranças e o anseio que a tradição continue e seja sempre relembrada por todos. Eu sou Raimunda Helena Barbosa,
natural de Balsas, Maranhão. Nasci no dia 9 de outubro de 1946, aí na Rua Benedito Leite. O festejo de Santo Antônio sempre existiu, lógico. Entretanto, acalorado, não. Até porque a cidade era pequena. Outra, o concurso de rainha do festejo. Na época, o que me faz recordar, era a construção da catedral. E eu lembro que o ano eu fui candidata à rainha do festejo, o qual eu não fui contemplada, não ganhei. Entretanto, até hoje tenho o meu vestido guardado. Durante muitos anos, eu passei ausente, lógico. Saí para estudar, saí lá, casei e retornei a Balsas já há algum tempo. Nunca minha fé foi abalada. Sempre o dia primeiro reavive, acende aquela fé do padroeiro, naquele na qual confiamos. Eu já alcancei inúmeras promessas durante esse festejo. Eu quero deixar viva a minha esperança, a minha fé, o meu desejo de que não materialize muito o festejo. Vejo o lado religioso, que no passado, creio eu, era mais acalorado. E que não se materialize, que a fé continue predominando. Que cada dia mais haja o interesse de fé, o que eu bato à frente. Haja mais religiosidade, menos materialidade. Feliz festejo de Santo Antônio. Santo Antônio glorioso, Cantemos hinos triunfal, pois sou